Romanos, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Eu não pretendo fazer exposição, irmão, desse trecho, mas na verdade nós vamos ler vários trechos das Sagradas Escrituras nesse nosso estudo, com a graça de Deus. Diz a palavra do Senhor então, Romanos capítulo 12, versículo 12. Nós vamos ler até o final desse capítulo. Diz a palavra do Senhor: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos lá. Senhor, perdoe as nossas faltas, qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento. Por Cristo Jesus, nos dá a bênção da Tua palavra. Que neste estudo bíblico, Senhor, na verdade, se o Senhor permitir, no próximo domingo ainda, o Senhor fale conosco. Nos esclareça, Senhor, sobre esse assunto tão importante, tão atual, para esses nossos dias difíceis, para que possamos entender, conhecer, amar o Senhor, entender Sua vontade e honrar e glorificar o Seu santo nome. Em Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando eu leio um texto desse e eu olho para o que tem acontecido hoje entre os cristãos, é muito triste ter que dizer isso, mas é a realidade. Não estamos vendo isso aqui. Nós acabamos de ler. A reação dos cristãos diante da pandemia, eu digo cristão no sentido geral. Só Deus sabe quem de fato é dele. Só Deus sabe quem o pertence de fato, né? Ele sabe. Mas eu digo cristão no sentido geral, e digo com mais tristeza ainda, reformado. Só Deus sabe quem é quem. Mas nós devemos dizer claramente que a reação cristã diante da pandemia não se parece nem um pouco com o que nós acabamos de ler aqui. O que tem acontecido, meus irmãos? O que tem ocorrido com os chamados cristãos? Ou como uma expressão muito usada por A.W. Pink, com os cristãos professos. O que tem ocorrido com eles? Uma pergunta que eu gostaria de lhes fazer, e é sobre esse tema fundamental, importantíssimo, da reação dos cristãos na pandemia, que eu gostaria de tratar com vocês nesses 2 domingos. E isso envolve, meus irmãos, alguns assuntos que estão relacionados. E pelas Escrituras Sagradas nós vamos orando a Deus, e eu peço que vocês orem junto comigo para que o Senhor, para que o Seu Espírito Santo nos guie. Eu faço isso, na verdade eu não tinha intenção de fazer um estudo sobre esse assunto, não tinha intenção, né? Apenas fiz algumas publicações, coloquei tem alguns meses já que eu coloquei 2 vídeos na internet tratando um pouco sobre esse assunto, e fiz publicações, pequenas frases. Quando você faz, como nós temos feito já há mais de ano, editar pequeninas frases e publicar,
você procura concentrar naquelas frases algumas ideias bíblicas, mas de forma bem sucinta, bem concentrada, ali, em poucas palavras. E isso que eu procurei fazer também em relação a este assunto, né, lidando com o assunto dessa forma. Mas eu percebi o seguinte: eu percebi que isso não era suficiente, que na verdade nós tínhamos que esclarecer melhor o assunto e fazer de uma maneira sistemática o esclarecimento desse assunto, né? Então, achei, meus irmãos, entendi assim, creio que seja essa a vontade de Deus, que de fato nós precisamos fazer estudos sobre isso, aqui na Escola Bíblica Dominical, tratar deste assunto, né? Porque o assunto é sério. O que eu iniciei dizendo, eu repito, isso que nós lemos aqui, não temos visto no meio cristão e, infelizmente, não temos visto no movimento reformado no Brasil. Essa paciência, esta perseverança na tribulação, paciência na tribulação, essa abençoar os perseguidores e não amaldiçoá-los, este alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, este não tornar ninguém mal por mal, mas procurar as coisas honestas, este, no versículo 16, não ser sábio aos próprios olhos, este de que ele diz aqui, não se vingar a vós mesmos, mas dar lugar à ira, e ira aqui é a ira do Senhor, porque minha vingança. Esse está disposto a, se o inimigo tiver fome, dar de comer. Infelizmente, irmãos, não temos visto essas marcas. Nós temos visto outras marcas. Nós temos visto o inverso disso. Nós temos visto, por parte do movimento cristianismo em geral no Brasil, cristianismo evangélico e cristianismo reformado, que é mais surpreendente, uma inversão desses valores. E, na verdade, uma atitude que não corresponde a isso, que é a atitude cristã. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando de atitude cristã, mas de atitude anticristã. O que tem ocorrido? O que causou isso? O que aconteceu? Nós pretendemos tratar desse assunto. E, na verdade, o que está ocorrendo na pandemia, permitam-me dar uma ilustração, os irmãos estão todos sentados nessas cadeiras nesse momento. E por que vocês sentaram nela? Porque vocês nem pensaram antes de sentar, não é verdade? Vocês sentaram porque vocês acreditam que essas cadeiras têm capacidade de suportar o vosso peso, né? Mas não vão quebrar. E quando nós compramos uma cadeira, nós já pensamos nisso. Para que ela servirá? Quem se sentará nela, né? Nós entendemos já, mesmo que não refletamos bastante sobre isso, mas nós entendemos que, essa cadeira vai servir. Mas só sabemos se realmente ela serve quando se aplica a carga sobre ela. Assim em tudo, né? Então, quando você projeta, por exemplo, um prédio, faz ali a estrutura do prédio, existe por exemplo, alguém chamado calculista, quando se faz esses grandes edifícios, grandes prédios. E um calculista é aquela pessoa que ela vai fazer exatamente isso, ela vai projetar e vai calcular tudo ali, e o prédio não vai cair. Então nós temos que, a carga, na verdade, que será colocada sobre aquela estrutura, ela precisa ser projetada, ela precisa ser pensada, não é? E o prédio precisa, a estrutura precisa suportar essa carga. Então nós temos que na verdade, só se descobrirá de fato, né? Se isso é verdadeiro, se o cálculo foi bem feito, quando a estrutura for ali posta sobre ela a carga. Então, o que aconteceu na pandemia? Me parece, meus irmãos, e digo isso com tristeza, que nós achávamos que a coisa estava bem, que nós achávamos que a coisa estava tranquila e bem no movimento reformado. Mas veio a pandemia. Começou aí, chegou com mais peso no Brasil em março do ano passado. Nós já estamos quase um ano com esse problema. E a carga foi posta sobre o movimento reformado e sobre o cristianismo em geral. E qual foi a reação? A reação foi o contrário disso que nós lemos aqui. Muita coisa, meus irmãos, que tem ocorrido
e que se está fazendo em nome do cristianismo, eu quero falar claramente, hoje no próximo domingo, que não é cristianismo. Ou nós abrimos os olhos para isso, nos despertamos para o que está acontecendo e tomamos uma posição de fato cristã, ou nós estaremos, na verdade, tendo apenas um cristianismo nominal. Isso vai dizer muito de nossa fé, muito de quem realmente nós somos. A Bíblia diz que o fruto, ele mostra a árvore. E pode ter certeza que em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, crise mundial, esses frutos cristãos, de fato, genuínos, vão aparecer. E para você saber o que é fruto cristão, você tem, quando Jesus diz, por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, que nós vamos conhecer os falsos profetas pelos seus frutos, e a pergunta é, qual é o fruto? Você diz assim, olha, vá na feira comprar laranjas, vá comprar esse fruto aqui, e você, sabe o que é laranja, sabe as características dela, a cor, o tamanho, a textura, você sabe as características, e ali você vai exatamente naquela fruta. Assim, irmãos, quais são as características, o que é ser cristão, e quais os frutos que evidenciam o nosso cristianismo? Eis que esses frutos, eles estão ali delineados, apresentados nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, e não em outro lugar. E, portanto, é na Escritura que nós temos, de fato, meus irmãos, quais são esses frutos cristãos. E aqui, esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, ele é uma das apresentações desses frutos. E observe que nós estamos falando de um texto que foi escrito dentro de perseguições, algumas vezes mais severas, menos severas, mas a igreja primitiva passou muitas perseguições. E aí entra aquilo que eu lhe falei, a carga que está sendo exercida sobre aquela estrutura, ela mostrará se a estrutura ela tem realmente condições de suportar a carga. E quando nós olhamos para a história do Novo Testamento, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós olhamos para as cartas apostólicas, nós não vamos achar uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. E quando nós falamos de cristianismo, nós não falamos de um cristianismo no sentido de que os cristãos vão ser perfeitos. Mas ainda que haja imperfeições, ainda que você tenha uma carta como 1 aos Coríntios, uma igreja extremamente complicada como a igreja de Corinto, ainda que você tenha situações muito difíceis ali, mas você vê que no geral, e pela instrução apostólica que havia naquele momento, a igreja é assentada sobre a doutrina dos apóstolos, a igreja, no geral, reagiu bem. Isso, quando você pega Atos capítulo 2 e você encerra Atos capítulo 2, você vê que isso causava um impacto nas pessoas lá fora. De forma que elas, quando olhavam para os cristãos, e elas observavam o que os cristãos como os cristãos estavam reagindo, aquilo era um excelente testemunho, e aquilo as atraía para aquele povo tão diferente, eles ficavam abismados, alguns ficavam assustados, ficavam até com um senso de temor, mas que povo é esse? Então, meus irmãos, nós temos que tomar o que está acontecendo hoje, na igreja no Brasil, no movimento cristão e no movimento reformado, inclusive, e aplicarmos o que nós vemos aqui no Novo Testamento. Rigorosamente, seriamente, urgentemente, eu diria. Porque o que eu quero dizer aos irmãos também é que o efeito disso que nós temos visto acontecer será terrível, e já está sendo terrível, no sentido do testemunho cristão, no sentido de como as pessoas estão olhando para os cristãos, estão vendo a reação deles, e diferente daquilo do final de Atos 2, estão perplexos muitas vezes, e outras vezes estão dizendo assim, veja como esses cristãos são realmente danosos para a sociedade. Diferente do final do capítulo 2, as pessoas estão olhando e vendo isso como algo mal, não como algo que as leva ao temor, como aconteceu no final do capítulo 2 de Atos, mas como algo que os leva a ver esse povo como um povo
povo muito errado, como um povo talvez perigoso. Nós estamos numa situação, meus irmãos, eu quero lhes dizer claramente, crítica. Nós estamos numa situação em que nós precisamos abrir os olhos e nos despertar para o que está ocorrendo. E esses estudos que eu vou fazer vai ser uma espécie, primeiro, de alerta a vocês, para que vocês tomem cuidado aqui da nossa igreja, para que vocês avaliem tudo o que está acontecendo. Uma espécie de vacina, já que hoje o assunto é vacina, né? De vacina contra essas contaminações que ocorreram e que estão se manifestando. Mas também está aqui sendo gravado e vou publicar na internet, no YouTube, com a esperança de que muitos possam ouvir. O nosso canal é pequenininho, o nosso acesso, a nossa influência é muito pequena, nosso canal é muito pequeno, né? Mas se vocês puderem, inclusive, me ajudar divulgando, para que outras pessoas elas possam refletir, elas possam pensar. Mas eu faço a introdução, meus irmãos, para já descolocar a situação como aquilo que eu tenho percebido pelas Escrituras. Eu espero, com a graça de Deus, que o Espírito Santo nos iluminando, esses estudos venham esclarecer isso que eu acabei de lhes dizer. O tema, irmãos, que eu quero tratar, na verdade, é o seguinte, eu coloquei desde a semana passada. É uma visão bíblica sobre a pandemia e a sua relação com a política e com a ciência. Essas coisas elas estão intimamente relacionadas pela própria natureza de cada uma dessas coisas, né? Quando a gente fala de pandemia, uma doença mundial que se espalhou pelo mundo, nós pensamos logo da relação disso com a questão política. Por quê? Porque na medida em que isso se torna uma situação grave, gravíssima, e é gravíssimo, basta vocês verem agora o que aconteceu em Manaus, o caos que está em Manaus. Na medida que isso vai se espalhando, que vai acontecendo, evidentemente que se espera que as autoridades tomem uma atitude. Por quê? Por que existe autoridade? Bom, para governar, para dirigir, para servir a população, para dar, vamos dizer assim, uma orientação. Para isso que Deus colocou a autoridade lá, para que ela dirija a população, para que haja ordem, para que haja organização. E quando vem uma pandemia, vem um inimigo terrível que mata as pessoas. E evidentemente que as autoridades são então convocadas, e são elas realmente que devem fazer isso, para organizar as ações de combate a essa pandemia. Isso é natural, isso ninguém precisa, vamos dizer assim, pensar muito sobre isso. Logo vem no nosso pensamento, bom, quem tem que organizar? O governo, as autoridades. Agora, as ações que essas autoridades vão tomar têm que ser baseadas em alguma coisa. Você está falando de uma doença, você está falando de alguma coisa que chega e vai se espalhando rapidamente e que vai matando as pessoas. As autoridades elas têm que tomar uma atitude de combater esse mal. Como elas combaterão esse mal? Como as autoridades combaterão esse mal? Pela ciência. A ciência é um dom de Deus, dado por Deus, para que nós conheçamos a realidade, especialmente física, né? Vamos colocar assim. E para que nós possamos, então, ter conhecimento de como que as coisas funcionam. Então, a ciência vai estudar o vírus, a ciência ela vai chegar a conclusões, a ciência vai determinar, vai mostrar as evidências de prevenção, vai buscar tratamento, vai buscar cura, vai mostrar, deve mostrar, essa é a sua função, quais serão os meios para que a pandemia não se espalhe? De onde se esperará isso? Você está doente, por exemplo, quem que você procura? Um médico. Então, essas coisas são postas por Deus. Cada um tem a sua função, cada um está colocado numa posição. São dons de Deus. As autoridades têm a função dela, a política tem a sua função. Deus criou todo o sistema, toda a política, você pega Romanos capítulo 13, Deus deu o dom da ciência. Nós vamos estudar esse assunto, nesses estudos.
Então, essas coisas estão relacionadas. Então, as autoridades, ouvindo os cientistas, aí dentro de uma pandemia existe o fator da doença em si, o fator biológico, e aí se buscará regras sanitárias, prevenção, curas e assim por diante, mas também existe o fator econômico, e também buscará ouvir a ciência desse lado, que a questão da economia, como a pandemia afetará a economia, essas coisas estão relacionadas e na verdade estão juntas, elas não estão separadas, elas estão absolutamente juntas. E as autoridades, elas devem tomar decisões, então, com base na ciência. Essas coisas, irmãos, elas estão unidas, elas estão relacionadas. Elas estão intrinsecamente relacionadas. Quando nós então pensamos sobre isso, nós temos que olhar para isso com uma visão bíblica. E é por isso que o meu tema é uma visão bíblica sobre a pandemia e sobre a sua relação com a política e com a ciência. Como é que nós podemos olhar para isso, para esses fatos, a relação da pandemia com a política e a ciência, numa visão bíblica, ou poderia até falar, usando uma expressão, né? Uma cosmovisão, uma visão de mundo que seja bíblica. Ora, é assim que os cristãos devem enxergar as coisas, e é assim que os cristãos devem reagir às coisas. Os cristãos, eles são pessoas que presume-se terão uma cosmovisão cristã, por isso que eles são chamados cristãos. Óbvio, né? E onde é que está a cosmovisão cristã? É alguma coisa que alguém inventa? Alguma coisa que alguém diz que é? Ou vem de opinião de alguém? Absolutamente não. A cosmovisão cristã vem das Escrituras, vem da palavra de Deus. Então, tudo na vida, meus irmãos, nós reformados estamos tão habituados com isso, falamos isso todos os domingos nas nossas igrejas. O quê? 2 Timóteo capítulo 3, toda a Escritura é inspirada, dada por Deus. E ela deve ser a base da nossa fé, ela deve ser a base das nossas obras. E é isso que nós devemos chamar de boas obras. Portanto, a Escritura, a palavra de Deus, não palavra de homens, não ideia de homens, mas a palavra do Senhor deve ser aquela que irá basear a minha cosmovisão. Na verdade, vai ser o meu óculos. Eu estou aqui, irmãos, eu uso óculos, alguns irmãos aqui usam óculos, e nós precisamos de óculos. Não enxergamos quem usa, né? As Escrituras são esse óculos. Essa cosmovisão é mais ou menos isso, explicando, né? É a lente através da qual você olha o mundo. Você pode ter uma cosmovisão ateia, humanista, mas a nossa cosmovisão é bíblica, cristã, teocêntrica. E com ela nós olhamos, e nós investigamos, e nós percebemos o mundo e chegamos às conclusões. Então vai ser assim, meus irmãos, que o cristão deve olhar. Então, por isso que eu coloquei, observe o tema, visão bíblica. Ou poderíamos dizer, cosmovisão bíblica sobre a pandemia e sua relação com a ciência e a política, com a política e com a ciência. Nós temos que olhar biblicamente isso. Nós temos que olhar pela base das Escrituras. Nós temos que observar isso conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, que haveria uma pandemia. Jesus profetizou isso, Jesus disse isso. Há uma pregação que eu coloquei para os irmãos, do pastor Augusto Nicodemos, quando não tinha, se não me engano, tinha nem morte ainda no Brasil. O pastor Augusto colocou e eu preguei. Aliás, eu coloquei, publiquei para os irmãos no grupo. E ali ele vai delinear exatamente a questão do sermão profético, e como Cristo, ele profetizou a vinda de pandemias, de terremotos, de catástrofes, está tudo profetizado. E a maneira como nós vamos reagir a isso será de acordo com o versículo 12, que nós acabamos de ler. Alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, junto com tudo aquilo, meus irmãos, que ele vai dizer em seguida. Abençoai os que vos perseguem, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não ambicionei coisas altas, não torneis mal por mal. Tende paz com todos os homens, não se vinguem. Não te deixe vencer do mal. Essa é a atitude cristã. Veja, percebe? E Paulo estava falando ali num contexto de perseguição. A igreja primitiva era muito perseguida. Então, essa reação deve ser cristã. Deve ser de acordo com uma cosmovisão cristã, com uma cosmovisão bíblica. E aí eu quero avançar um pouquinho o assunto, dizendo para os irmãos o que a Bíblia, enfim, nos ensina sobre essa reação cristã. Nós temos, e eu quero destacar alguns pontos aqui, e nós vamos olhar alguns textos das Escrituras, meus irmãos. Nós temos a questão da empatia, da misericórdia, da verdade e do evangelismo. São reações cristãs em toda e qualquer circunstância, bem estabelecidas nas Escrituras, inclusive aqui nesse texto e em outros textos. O crente tem que ser alguém que sente o sofrimento dos outros, que percebe a dor do outro e age com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você, quando você vê o sofrimento do outro, você vai socorrê-lo, você não é indiferente. A misericórdia tem aquela característica de que quando você vê alguém sofrendo, você vai até ele para ajudá-lo no que ele está passando. Então, o cristianismo ele tem essa característica da empatia, do sentir o que o outro sente. Então, quando Paulo, por exemplo, ele fala aqui no versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, ele está falando disso, ele está falando de você perceber a dor do outro. O outro está alegre, você ama as pessoas, você ama o ser humano, você ama aquele que está em volta de si, que você se alegra quando ele se alegra. Você chora quando ele chora. Você sente alegria com o bem que ocorre a ele. Você se entristece com a dor que ocorre a ele. Isso é cristão. Lembra que o Senhor Jesus chorou, meus irmãos, diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. E não somente se alegrar, não somente chorar, mas agir com misericórdia. Veja o que diz o verso 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Tudo aqui tem um princípio, veja. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Eu comungo com ele, eu vou apoiá-lo dentro das suas necessidades, e eu vou ser hospitaleiro. O que é hospitalidade, irmãos? É quando alguém chega, por exemplo, vamos colocar dentro de um contexto cristão e de missão, né? Que isso ocorria muito na igreja primitiva e continua ocorrendo. Quando chegava um missionário numa cidade, os cristãos o hospedavam. Os cristãos, porque não tinham onde ficar, e era apoio, ou seja, uma necessidade que eu não tenho casa onde ficar, eu não tenho onde dormir, eu não tenho um quarto. É uma necessidade. Então vou lá, e o cristão abria a porta da sua casa, esse missionário, e o apoiava. O que é isso? Misericórdia. Nós temos, meus irmãos, então, que daqui a pouquinho eu vou falar também, mas a gente vai voltar para cá, irmãos, mas eu queria ler um outro texto das Escrituras que vão mostrar esse aspecto aqui próximo que eu falei dos irmãos sobre a verdade. Leia comigo João, capítulo 10, versículo 37. João, capítulo 10, versículo 37. Mas não feche Romanos, por favor. João, capítulo 10, versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis.
Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais, e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Observem, meus irmãos, que esse texto eu preguei há pouquíssimos domingos, então você deve estar com a mente fresca ainda, né? Que Jesus está dizendo para aqueles homens que estavam com pedra nas mãos, lembra disso? Querendo apedrejá-lo, ele disse assim: olhe, se eu não faço as obras de meu Pai, não creiam em mim. Crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim. Ou seja, vejam a evidência. Eu não estou aqui inventando. Eu estou aqui falando e dando evidência de que o que eu falo é a verdade. Olhem as minhas obras. Olhem os milagres estupendos, extraordinários. E ele ainda ia ressuscitar Lázaro, né? No capítulo 11. Vejam as obras que eu faço e creiam que o Pai me enviou. Vejam então, meus irmãos, que o cristianismo ele não é baseado numa fábula, numa historinha que nós contamos para as crianças, ou numa especulação filosófica, na ideia que surgiu da mente de algum homem brilhante, de algum filósofo. Mas o cristianismo é assentado sobre fatos, sobre coisas que aconteceram e que têm um significado, dado pelas profecias do Antigo Testamento. Isso mostra que o cristianismo não se baseia em fábulas e nem em especulação humana, mas na verdade dos fatos, e na verdade especialmente que vem de Deus e da sua palavra. Portanto, o cristianismo genuíno é alguma coisa que busca sempre a verdade, sempre a verdade. Isso aqui no campo doutrinário, no campo espiritual, mas é evidente que isso se aplica em todas as áreas. A verdade em relação à política, a verdade em relação à ciência, a verdade em relação ao que tem ocorrido, a conjuntura, as relações entre os homens. O cristão, levado por esse princípio, ele não buscará mentiras e terá cuidado para não ser enganado, para não ser iludido. E ele deverá combater sempre qualquer resquício de engano e de mentira e de assentar a sua vida sempre sobre aquilo que realmente aponta para a realidade. O cristão é alguém que ama a realidade, que quer descobrir a realidade, que preza pela realidade e não quer ser enganado, porque o engano vem de outro, a mentira vem de outro, a mentira vem do diabo. Você lembra que Jesus falou em João 8? Vamos voltar um pouquinho. João 8. João 8, 42. A mentira tanto vem do diabo, que a mentira é buscada pelos que são do diabo. Veja o que Jesus Cristo diz no capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque por não poderes ouvir a minha palavra. Aí ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Veja que isso é do diabo. O diabo mente, é próprio do diabo, é próprio da sua natureza. Ele falsifica, ele mente, ele mentiu para o primeiro casal em Gênesis 3. E ele vive na mentira, ele, de certa forma, ele mente para si mesmo. Porque imagina um ser achar que pode vencer Deus, né? É claro que esse ser está se enganando, é o auto-engano, mas ele mente também para os homens. E ele é o pai da mentira. E aí Jesus dá uma evidência que mostra quem é de Deus e quem não é de Deus. Jesus está dizendo: vocês não são de Deus. Por que vocês não são de Deus? Porque vocês ouvem o diabo. Porque vocês querem satisfazer a ele. Veja o que ele diz no verso 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Isto é, se eu chegar aqui e mentir, vocês vão me ouvir. Mas é porque eu digo a verdade, vocês não me ouvem. Então, meus irmãos, perceba. Buscar a mentira, buscar o engano,
Há um princípio aqui. É diabólico. Se deixar enganar, se deixar levar por mentiras é diabólico. E uma das evidências do nosso cristianismo é que nós queremos a verdade. Nós não queremos a mentira. E nós não nos satisfazemos com a mentira, mas nós queremos a verdade. Então o cristianismo, ele tem empatia, ele age com misericórdia e ele é veraz, e ele busca a verdade. Então quando você vê o Espírito Santo agir, operar na vida das pessoas e produzir o verdadeiro cristianismo, você vai ver esta empatia, esta misericórdia e esta busca pela verdade, no sentido espiritual, mas também nos outros, todo sentido, porque na verdade o sentido espiritual vai dar base a todos os outros. De fato, o cristão é aquele que entende o mundo e que percebe o mundo, porque a cosmovisão dele, o óculos dele é uma cosmovisão conforme a realidade, ou seja, Deus criou, Deus é o provedor, Deus é o Senhor, ele é o único que enxerga o mundo assim, portanto, ele enxerga o mundo de acordo com a verdade, e isso levará a buscar a verdade sempre, buscar a verdade na área da vida social, da política, da ciência, do cotidiano. Ele não vai querer ser enganado, ser iludido. Ele quer a verdade. Mas os ímpios não querem a verdade. Os ímpios querem ser enganados, porque eles gostam da mentira. Por quê? Por quê? O que faz toda a diferença? Irmãos, João capítulo 3, bora ler também? João capítulo 3. Diz a palavra do Senhor aqui, a partir do verso 17. João capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então quem é da luz, gosta da luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Mas quem não é da luz, quem é do diabo, não gosta da luz, porque a luz reprova as suas obras. E por isso que rejeita. Então há um sentimento ímpio. E é muito importante nós notarmos isso. Irmãos, eu estou dando algumas bases aqui primeiro. Eu já sei que eu não vou acabar o que eu queria falar hoje, né? Mas é importante dar essas bases. É ímpio querer ser enganado. Por quê? Há um padrão de que a pessoa quer ser enganada, porque se ela for convencida, o pensamento dela, a ideia dela, as obras dela vão ser condenadas, e ela não quer aceitar isso. Então o princípio do engano, do auto-engano e da busca pela mentira, segundo as Escrituras, é que o ser humano não quer ser confrontado. Ele não quer ser convencido de que ele está errado, de que o ato dele é mau, de que o ato dele é reprovável, é perverso, é mau. Ele não quer isso. Então ele quer ser enganado. Ele diz: obrigado por você me enganar, obrigado por você me dizer mentiras, obrigado por você dizer que está tudo bem comigo. Isso aí, meus irmãos, está no nível espiritual, mas está em todos os níveis. Está no nível da política, no nível da ciência, está em todos os níveis. Isso tem a ver com ídolos. Porque, na verdade, quando se quer ser enganado, porque se está protegendo o pecado, o que é a essência do pecado? A essência do pecado é incredulidade,
é a soberba, é a idolatria. É aquilo que está lá em Gênesis 3, é a tentação do diabo, sereis como Deus. É quando Deus não está sendo adorado. Então, por que o pecado ele é algo reprovável? Porque ali não estão as marcas de Deus, não são feitas as obras, lembra que Jesus acaba de dizer? Não são obras feitas em Deus, não são geradas por Ele, não são em sua honra, não são em sua glória, mas são atribuídas a um ídolo. E este ídolo está tomando o lugar de Deus. E isso prova que aquela obra é má. Isso macula aquilo, né? Mostra que aquilo é sujo, porque é idolátrico, porque é contra a glória de Deus, porque não está honrando ao Senhor. Mas quem está nesse emaranhado de coisas e de situação, evita a luz, exatamente para que não seja confrontado nisso. E você vai ver isso o tempo todo com relação a Cristo. Você não vê? Nós estamos estudando o Evangelho de João. Por que os fariseus eles resistiam? Por que os judeus incrédulos resistiu a Cristo? Porque eles tinham, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, para que as suas obras não fossem arguidas, não fossem condenadas, porque não são obras feitas em Deus. Então aquelas pessoas, elas apresentavam argumentos falsos, elas mentiam, elas enganavam a si mesmas, porque elas não queriam que os seus ídolos fossem descobertos, que os seus pecados fossem descobertos. Isso é muito natural do ser humano. Por isso que a Bíblia diz que o coração humano é enganoso, meus irmãos. Porque é isso. Nós lutamos contra nós mesmos por natureza. E ouça, os cristãos não estão livres disso, no sentido absoluto, porque ainda tem uma natureza pecaminosa. Eles têm que vigiar e eles têm que mortificar essa tendência continuamente. Mas existe também aqueles que têm cristianismo só professa, só de palavras. E esse tipo de atitude é, então, que gerará atitudes anticristãs. Vamos voltar, meus irmãos, para Romanos 12. Romanos 12 nos fala também de como nós devemos ver os inimigos da fé. Observem que eu devo ter misericórdia, eu devo prezar pela verdade, mas eu devo também reagir de que maneira diante dos inimigos da fé? Versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Lá no versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós temos aqui, irmãos, que essa atitude dos cristãos diante daqueles que os odeiam, que perseguem, eles têm que abençoar, não amaldiçoar. Eles têm que, se ele estiver passando fome, alimentá-lo. Eles têm que ter uma atitude, irmãos, de Cristo e de Estevão. Quando Cristo estava sendo morto, ele orou pelos que os estavam assassinando. A mesma atitude tomou Estevão quando estava sendo apedrejado. Ou seja, não odiar aquele que não é crente, aquele que está do outro lado. Nós não fomos chamados para odiá-los e para considerá-los como que, da nossa parte, Paulo diz: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Eu não fui chamado para odiar e para me afastar do outro, mas para ir até o outro, para levar o Evangelho e para ajudá-lo no que ele tiver necessidade. Físicas, inclusive. Isso é cristianismo. Você pega, por exemplo, João capítulo 4, você vê o quê? João capítulo 4, você tem ali Jesus chegando no poço, e está lá, chega a mulher samaritana, e Jesus fala com ela, e Jesus é judeu, ela é samaritana, e tinha ali uma
briga, vamos dizer assim, uma questão racial ali, uma briga entre aqueles dois povos. O judeu não se dava com o samaritano não se dava com o judeu, e ela percebeu imediatamente pelo sotaque que Jesus era judeu. Então ela disse: como é que falas comigo, sendo judeu, homem, e eu uma mulher samaritana? Mas Jesus falou com ela, porque Jesus não tem esse espírito vingativo, essa coisa mesquinha, humana, de divisão e de ódio, de vingança. Quando a Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas deixa com Deus, Deus vai julgar. Esse é o princípio cristão. Mas é mesquinho o ódio, odiar o próximo, considerá-lo como inimigo, combater o próximo, querer destruir o próximo, não é cristão. Então você percebe que ali Jesus fala com ela, Jesus se dirige a ela. E no final do capítulo 4, vocês lembram como é que aliás, no final do capítulo 4 não, no final daquela história lá de Cristo, eu preciso ler com os irmãos, vamos ler lá, por favor. João capítulo 4. Versículo 42. Vocês conhecem a história? Vocês sabem que depois Jesus foi para a cidade, pregou, ficou com eles 2 dias, pelo testemunho da mulher samaritana. E olha o que os samaritanos dizem no versículo 42. Vamos ler então. E diziam a mulher, eu estou lendo 4,42. E diziam a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo. Olha aí o que eles dizem, os samaritanos falando: o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Irmão, isso aqui é muito significativo, é muito importante. Essa palavra aqui é que Jesus tinha rompido aquela bobagem de divisão entre judeu e samaritano, e eles agora diziam: Cristo é de todos, Cristo é dos judeus, Cristo é dos samaritanos, Cristo é o Salvador do mundo, não importa, judeu, gentil, colocando agora para nós, brasileiro, americano, não importa. O cristianismo ele vai rompendo essas divisões na medida em que ele vai exercendo misericórdia, e para você pregar o evangelho, você tem que ser misericordioso. Você tem que não ser vingativo. Você não pode odiar o próximo para pregar o evangelho. Se você odeia o próximo, acabou a pregação. Acabou a evangelização. A evangelização ela está assentada sobre amar o próximo, sobre a misericórdia sobre o próximo. Então, quando Cristo chega e evangeliza a mulher samaritana, ele não está nem um pouco interessado na divisão que tinha entre samaritanos e judeus. Ele pouco se importava com isso. Ele amou aquela mulher. Ele falou com ela, ele levou o evangelho a ela, e no final, levou o evangelho a todos aqueles samaritanos daquela cidade, e eles testemunharam: ele é o Salvador do mundo. Porque isso é cristão. O cristianismo, ele vai rompendo barreiras humanas, artificiais, seja de nação contra nação, seja de classe social, seja política, essa coisa de direita e esquerda. Eu vou chegar lá. E os irmãos vão entender melhor. Mas eu já estou aqui antecipando. Ele vai rompendo essas bobagens, essa coisa mesquinha, nojenta, humana, e ele vai levando, meus irmãos, rompendo isso, para que nós levemos o evangelho ao próximo e proclamemos a palavra. Guarde isso: evangelismo pressupõe amor, misericórdia. Aquele que é meu inimigo. Eu não evangelizo um crente. Crente não evangeliza crente. Crente edifica crente. Não é? Crente evangeliza ímpio, incrédulo. Isto é, alguém que é inimigo da fé. Amaldiçoem essas pessoas? Não, abençoe. Qual é a maior bênção que eu posso fazer a elas? Levar o evangelho, orar por elas, orar pela alma delas. Então, o evangelismo está assentado sobre a misericórdia, que rompe barreiras artificiais humanas, que dividem os homens.
em brasileiro, americano, em rico, pobre, em ignorante, tolo, aliás, ignorante, instruído, erudito, direita, esquerda. E quando você pega Efésios capítulo 2, você tem uma divisão. Eu não vou ler agora porque os irmãos já conhecem, né? Não vou ler sim. Bora. Efésios 2, vamos lá, abre a sua Bíblia. Efésios 2, Paulo ele fala de uma obra interna no coração. Ele fala de uma obra interna no coração, que vocês sabem já, vocês conhecem esse capítulo, nós já lemos algumas vezes aqui na igreja. Então você tem, do primeiro versículo ao versículo 10 de Efésios 2, que eu não vou ler agora, mas vocês conhecem a estrutura desse capítulo já, eu creio. Ele fala de uma obra interna no coração das pessoas, dando a elas novo nascimento. E aí ele fala de uma obra, digamos assim, externa, que vai surgir dessa obra interna. O que eu estou chamando de obra interna e obra externa? Quando eu falo de obra interna, é a obra do Espírito Santo no meu coração. Operando uma obra, eu vou colocar no sentido externo, porque vai levar para a vida social, vai levar para a minha relação com os outros, quer dizer, que sai de mim e já vai para os outros. Então, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, ele fala do novo nascimento, da regeneração, da vivificação do Espírito, que é uma obra interna. Do versículo 11 ao versículo 22, ele fala de que isso vai interferir no contexto social, na divisão que existia forte naquela época, que era a divisão entre judeu e gentil. Gentil não se dava com judeu, judeu não se dava com gentil, e se odiavam. Mas de repente acontece na igreja que está ali no mesmo culto judeu e gentil. De repente está ali na mesma igreja, você tem Filemon e Onésimo, percebe? Classe social, você tem um senhor e um escravo. Na mesma igreja você tem homem e mulher, que era outra coisa entre os pagãos extremamente difícil, entre os seres humanos em geral, mas ali na mesma igreja você aprende e você une homem e mulher, você une classes sociais, você une nações diferentes, você une em Cristo. Aí Paulo vai dizer, não tem mais isso, todos estão unidos em Cristo. E ele fala então, versículo 11, vamos ler: portanto lembrai-vos de que vós, outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão. Está falando dos gentios agora. Pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis, olha aí, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele, olha aí, a nossa paz, o qual de ambos os povos fez, quantos irmãos? Um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então isso é cristianismo, ele vai unindo todos em Cristo Jesus, como Jesus levou a palavra à mulher samaritana, e o samaritano já não tinha mais essa divisão tola, judeu samaritano, porque ele decidiu, ele é salvador do mundo. Mas como é que isso é possível? Como é que isso aconteceu, irmãos? Aí Paulo continua, vamos ler. Versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Como é que ele fez isso, irmãos? Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis perto e aos que estavam, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Como é que Deus vai transformando isso? Imagine, colocar judeu e gentil no mesmo culto. Como é que Deus vai fazer isso? Quando por meio, é Jesus que faz isso. Jesus vai evangelizando. E Paulo diz aqui, evangelizando
a paz. Isso quer dizer que o Evangelho é o Evangelho da paz. Como é que essa união é feita? Essa união é feita na medida que o Evangelho vai sendo pregado. Vai se superando esse ódio e essa divisão humana, vai se rompendo isso e vai se unindo as pessoas em torno do Evangelho, em torno de Cristo, na medida que o Evangelho vai sendo proclamado. Mas para que isso seja feito, é preciso que eu olhe para o outro não como inimigo, mas como uma alma perdida que precisa do Evangelho. E o Evangelho é o Evangelho da paz. Você acha aqui um texto, irmãos? Em Atos dos Apóstolos. Você tem aqui no capítulo, abra comigo por favor, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, você lembra que Jesus Cristo, ele diz assim, Atos 1:8. Abra o capítulo 13 aí, por favor. Eu não ia ler esse texto agora, mas é interessante para o argumento. Você tem em Atos 1:8 o seguinte, você tem nos evangelhos Jesus dizendo assim, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a cada criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E você tem em Atos 1:8, o quê? Vocês todos sabem de qual Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o livro de Atos, ele conta essa história, ele conta uma história que vai rompendo esses limites geográficos até os confins da terra, e continua até hoje. Mas aqui no capítulo 13, nós temos, irmãos, nós temos aqui no capítulo 13, irmãos, o Evangelho chegando aos gentios, no capítulo versículo 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Nós temos então, vou ficar só com esse versículo, nós temos então, irmãos, a palavra de Deus sendo espalhada e chegando até os gentios. Vai se espalhando e vai rompendo essas limitações, meus irmãos. Eu ia ler outro texto agora, mas eu vou deixar para depois. Tá bom? Eu só quero que vocês guardem isso aqui agora de Atos, essa informação de Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, o que nós já observamos até aqui? Nós temos empatia, misericórdia, verdade, evangelismo da paz, evangelismo misericordioso. Meu tempo está acabando, mas eu vou passar para o próximo ponto e aí semana que vem nós vamos continuar. Eu queria mostrar para vocês agora o que está ocorrendo em contradição a isso, tudo que nós vimos. Tudo que nós vimos. Eu comecei essa mensagem dizendo assim, o cristianismo, ou os cristãos professos do nosso tempo, estão agindo de forma contrária a esses princípios das Escrituras. E aqui eu apresentei para os irmãos a empatia, a misericórdia, a verdade e a evangelização da paz. Eu queria, irmãos, lembrar vocês agora de 3 eventos.
São 4 eventos, mas eu vou primeiro falar de 3 e depois, semana que vem, a gente vai avançando. Mas são 3 eventos que ocorreram recentemente e que são, vamos dizer assim, ilustrações do que tem ocorrido e que mostra como o que tem ocorrido, a reação dos cristãos na pandemia, não condiz com o que nós temos estudado até aqui, que nós temos observado até aqui. Por favor, volte comigo em Romanos, capítulo 12, e guarde esse versículo aqui especialmente, o versículo 15, quando diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu já estudei um pouquinho aqui, já meditei um pouco com vocês sobre o significado disso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu quero mencionar aqui com os irmãos 3 eventos recentes agora, que envolvem a pandemia. Primeiro, é a recente chegada, a trágica chegada em nosso país, da marca de 200 mil mortos por causa da pandemia. Recente agora, em janeiro. Segundo evento, foi a questão da vacina do Butantan. Teve 2 anúncios a respeito da vacina. Primeiro, um anúncio mais, vamos dizer assim, midiático, mais publicitário. Foi o primeiro, em que estava ali, inclusive o governador de São Paulo. E teve uma segunda apresentação da vacina, que foi já mais com o corpo técnico mesmo ali. E o que ocorreu foi que, na primeira apresentação, e eu tenho um vídeo que eu publiquei, eu não sei se vocês acessaram, mas por favor, se vocês não acessaram, para vocês terem essa informação melhor, eu publiquei o vídeo da doutora Letícia Dourado. É uma doutora que tem feito um excelente trabalho de divulgação do progresso científico sobre essa doença, e que eu recomendo aos irmãos, inclusive, que sigam, que acompanhem. Ela, bom, até onde eu sei, não é cristã, eu não estou dizendo para vocês seguirem a fé da doutora, não é nada disso, mas eu estou dizendo para que vocês ouçam, em termos técnicos, o que ela tem falado, as notícias que ela tem apresentado. Então, está aqui o nome dela, Letícia Dourado. Eu publiquei esse vídeo no grupo da congregação, está lá. Se vocês perderam, é só me pedir que eu mando para vocês. Então, ela explica que, na verdade, os dois eventos se olhou por 2 lados. As informações, as informações se apresentaram informações de um lado e o outro se apresentaram informações de outro lado. Mas não se contradizem. Na verdade, aí eu até coloquei lá as explicações que ela dá sobre a eficiência da vacina em relação a, vamos dizer assim, de que você pode pegar a doença, mas você não vai agravar, você pode, enfim, ter alguma consequência, mas no final é que, segundo os estudos, 100% dessa vacina você não morrerá, segundo os estudos. Se você tomar essa vacina, você não morrerá, 100%. Ok. Só que os dados, a segunda, vamos dizer assim, notícia que veio, pareceu demonstrar que a vacina, ou seja, que a segunda informação, vamos dizer, não era tão boa quanto a primeira parecia demonstrar. Por quê? Porque foi mostrado um lado da questão. Não houve contradição, mas foi mostrado um lado da primeira vez e o outro lado na segunda vez. Os irmãos podem acessar o vídeo da doutora, eu não vou entrar nesse detalhe muito técnico, mas vocês podem acessar para descobrir. Então, esse evento aí, então estou falando 200 mil mortos, um evento, e o outro evento, na verdade 2 eventos, em relação à vacina do Butantan, do Instituto Butantan. E o terceiro evento, a terrível crise agora em Manaus. Terrível. Vídeos que vocês podem acessar na internet, falta de oxigênio, pessoas morrendo sem oxigênio. Em Manaus. Manaus está em caos, Então, esses 3 eventos, como os cristãos reagiram? Esse é o meu ponto.
Eu tenho mostrado para vocês aqui, que o cristão deve reagir assim. Vamos lembrar, meus irmãos? Empatia, misericórdia, busca pela verdade e o evangelismo da paz. Mas esses 3 eventos são significativos de como os cristãos estão reagindo na pandemia. Em relação aos 200 mil, como os cristãos reagiram? Em geral, eu não estou dizendo que todos reagiram assim, eu estou falando em geral. Como os cristãos reagiram? 200 mil mortos. Observem, 200 mil mortos em menos de um ano. Você pegar o número de assassinados no Brasil, não chega nem perto de assassinato, que é terrível. Então, tem estatística aí dos anos passados que apontou 60 mil mortes por assassinato, 70 mil mortes por assassinatos, pessoas assassinadas. Terrível. Mas nós estamos falando de 200 mil mortos em menos de um ano pela pandemia no Brasil. E hoje já chegou, se não me engano, está em 207 mil, 208 mil. Qual foi a reação dos cristãos? Pelo menos até onde eu posso ver. Silêncio. Absoluto silêncio. Dos cristãos e das lideranças cristãs. Silêncio no que eu digo, no sentido de cadê a empatia? Cadê o chorar com os que choram? São 200 mil famílias que estão sem os seus entes queridos. Onde está a empatia? Eu lhes pergunto nesta manhã. Silêncio. E o silêncio fala muito, meus irmãos. O silêncio mostra que parece que eu estou vendo isso com uma normalidade, ou talvez eu esteja vendo isso até como não acontecendo. Ou é normal, ou é normal. Ia morrer mesmo. Ou será que é 200 mil mesmo? Pode apontar muitas coisas. Mas o fato é que silêncio. Deixa eu lhes dizer uma coisa, biblicamente falando, é inadmissível, dentro do que o cristianismo se apresenta nas Escrituras, que haja silêncio. Se cai um avião, morre, um avião em média aí, carrega 160 pessoas, não é isso? Se cai um avião, morre 160 pessoas. Causa uma comoção nacional. Teve aquele caso de 2019, eu acho, que foi rompeu aquela barreira. Você lembra o nome da cidade, irmãos? Eu esqueci. Oi? Brumadinho, né? Rompeu a barreira. Foi terrível. Morreram ali, se eu não me engano, 200 pessoas. Terrível. Houve comoção, houve palavra de cristãos, houve tudo. Cristãos se pronunciaram, cristãos falaram, tem a questão ali por que aconteceu aquilo, o que causou aquilo, vidas perdidas, questão ali da empresa envolvida, enfim, um monte de coisa, muita gente falou. Mas 200 mil pessoas morrem e ninguém fala nada. Silêncio. Isso é cristão? Agora, isso não tá pior, vem o pior. Vem o pior. E eu vou trazer aqui para vocês, irmãos, para vocês perceberem que não sou só eu que estou falando. Aliás, eu estou dando graças a Deus, porque eu estou vendo pastores começando a abrir os olhos para o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma frase de Emílio Garofalo, que eu vou ler para vocês já. Veio a notícia do Butantan. E na mente de certas pessoas, veio essas duas notícias. Uma primeira que apresentou um lado, a segunda que apresentou o outro lado. E aí vocês, os dados técnicos, vocês procurem o que esta doutora falou lá e tudo se procura. Mas veio a notícia do Butantan. E aí o que nós vimos, irmãos? Cristãos
dizendo assim, tá vendo? Por quê? Porque a impressão que se dá é que a segunda notícia mostrava que a vacina era pior do que realmente se pensava que era, enfim. Mas na verdade, e que enfim, não presta, não funciona, que na verdade não é exatamente essa a questão. Mas repito, busque a informação lá com a doutora para entender as questões técnicas, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas vi pessoas comemorarem, quase que dizerem assim, olha, tá vendo? Essa vacina desse governador, ela não presta. Ele não tinha dito isso? Irmãos, você não chora pelos 200 mil mortos e você comemora que uma vacina que vai evitar mortes. Uma vacina, no seu pensamento, não é porque nem é isso, mas no seu pensamento, que ela é uma vacina ruim, muito ruim. Então, onde é que está o versículo 15? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Onde está isso? Eu pergunto aos irmãos. Isso é o inverso, meus irmãos. Isso é o inverso. Isso é ser indiferente aos 200 mil mortos, ou seja, não choro, não lamento, não dou uma palavra em relação a 200 mil mortos, mas me alegro na minha mente, pelo menos, que eu estou achando que a vacina é ruim, eu me alegro. Pela vacina ser ruim? Eu não lamento com os que choram, e eu me alegro com a notícia, que pelo menos na minha mente pode fazer o quê, gente, se uma vacina não é boa? As pessoas não ficarem imunizadas e as pessoas morrerem. Esse é o efeito prático. Se uma vacina não é boa, não deveríamos nós estar orando, estar clamando, estar nos alegrando para que a vacina seja boa? Para que essa tragédia acabe do país, do mundo? Mas o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos vendo dos cristãos professos nesse país? É que eles estão calando-se diante de 200 mil mortos e abrindo seus lábios e falando com gosto de que, na opinião deles, a vacina não está funcionando. Onde é que isso é cristão? Onde é que isso corresponde, meus irmãos, à palavra do Senhor, aos princípios do Novo Testamento? Agora vejam o que o pastor Emílio Garofalo fala, para vocês não pensarem que apenas o pastor Coelho está falando. Graças a Deus, algumas pessoas estão começando a falar isso. Veja o que ele diz. O tempo que a gente vive é tão esquisito que tem muita gente comemorando que uma vacina é um pouco menos eficaz do que antes anunciado. Qual a vacina contra esse tipo de pensamento? Isto é coisa de Caim, gente. Vamos parar. Muito bem. É isso, meus irmãos. Aqui está uma palavra de um pastor reformado famoso, que abre os seus lábios e que diz: o que está acontecendo? O que está ocorrendo conosco? O que está acontecendo com o movimento reformado no Brasil? Em que diante de 200 mil mortos está calado, e quando uma vacina aparentemente não é tão eficaz, está gozando, está comemorando. Onde nós estamos? Como é que alguém pode conceber que isso é cristianismo? Meus irmãos, a coisa é séria. Muito séria. E eu não quero usar minhas palavras com meus irmãos. Eu quero dizer isso aqui, isso é sério, gente. E se nós não pararmos com isso, e o pastor diz, vamos parar, isso é coisa de Caim, isso é mentalidade de assassina. Isso é de irmão que matou irmão.
Isso é de gente que não ama o próximo. Não é cristão, coisa nenhuma. Então nós temos que perceber que o nível que chegamos, o nível que a coisa chegou é grave, é sério. Meu tempo já estourou, mas eu quero concluir aqui e semana que vem a gente vai continuar. Terceiro evento foi a crise terrível agora de Manaus. Terrível. E a crise, pessoas morrendo sem ar, como muitos têm dito. Você suporta imaginar uma pessoa morrendo afogada? É isso que a Covid faz, meus irmãos. É isso que a Covid faz, preste atenção. A Covid deixa as pessoas sem ar. As pessoas não conseguem respirar, estão aqui diante de você, e por isso que tem que ter oxigênio. Faltou oxigênio nos hospitais de Manaus. Absurdo. Oxigênio no hospital é algo que tem que ter, faltou. As pessoas morreram sem ar, morreram como que afogadas. Eu acho que é uma das mortes piores que pode existir. Você tentar respirar e não conseguir. E as pessoas morreram. Morreram. Está batendo recorde de enterros na cidade de Manaus por causa da Covid. Recorde. E aí nós vemos os cristãos parecerem com cristãos. Começaram a se mobilizar. Vamos ajudar. Vou usar uma expressãozinha simples, né? Parece que está caindo a ficha. Será? Da gravidade do que nós estamos passando, da seriedade do que nós estamos passando, de que isso não é uma doencinha, de que isso é sério, de que isso mata pessoas, e já matou 200 mil pessoas, que já tem uma segunda cepa, né? E que a doença está progredindo no mundo, e que o mundo já está vacinando, e o nosso país ainda não está vacinando, que precisamos tomar uma atitude, que isso não é uma brincadeira, que isso é mortal. O que está acontecendo, meus irmãos, com os cristãos? Aí você pergunta para um cristão, por que você está agindo assim? Por que você age dessa maneira? Por que você publica essas coisas na internet, nas suas páginas? Por que você não se expressa sobre os 200 mil mortos? Por que você está publicando coisas contra a vacina? E gozando porque uma vacina, segundo a sua posição? E repito, nem é isso. A vacina é muito boa. Ouçam lá o que a doutora disse. Mas por que você está gozando isso e fazendo isso? Aí sabe o que a pessoa diz? Os cristãos estão dizendo para defender o cristianismo dos esquerdistas. É isso que eles dizem. Eu estou defendendo o cristianismo contra os comunistas. E sem entrar no que eles estão querendo dizer com comunista. E isso aqui, o meu ponto não é esse. O que é comunista? Eu estou defendendo os cristãos, o cristianismo com a cultura judaico-cristã. Estou defendendo. Você está defendendo o cristianismo agindo como um ímpio? Você está defendendo o cristianismo agindo como um ímpio? Ímpio! É de Caim, como diz o pastor aqui, é de Caim. É de Caim. Não agir com misericórdia, não chorar com os que choram. O ímpio não está nem aí para o choro dos outros, o ímpio não está nem aí para a dor das pessoas, o ímpio não está nem aí para quando os outros se dão bem, ele fica com inveja quando o outro melhora. O ímpio não tem misericórdia, o ímpio não abre a sua casa, não é hospitaleiro. O ímpio é vingativo. O ímpio
quer se vingar e odeia os outros, não tem misericórdia. O ímpio é cheio de ódio no coração. Você quer dizer então que você está defendendo o cristianismo agindo como um ímpio? Meus irmãos, o que está acontecendo? O que ocorre nesse país? E eu estou vendo pastores apoiando isso, pastores falando assim. Quero lhes dizer nesta manhã, solenemente diante do Senhor, diante de quem nós estamos nessa manhã. E eu creio que eu estou falando conforme as Escrituras, que isso é ímpio, que isso não tem nada a ver com cristianismo, que isso é ímpio, 1000 vezes ímpio. E não é conforme Romanos 12, não é conforme a palavra do Senhor. Quero lhe dizer nesta manhã, que isso mostra o que está acontecendo com o cristão. Essa resposta, quando ele diz assim, eu estou defendendo o cristianismo contra os esquerdistas, isso mostra que eles não estão mais pensando como cristãos, mas que eles estão pensando como ativistas políticos, que eles estão pensando dentro de uma caixa política, dentro de categorias humanas, dentro de especulações humanas, dentro de filosofias humanas, que é tudo que os apóstolos combateram, que a igreja primitiva lutou contra. Você tinha 2 culturas, meus irmãos. Eu vou parar por aqui, semana que vem a gente vai continuar. Você tinha 2 culturas, você tinha a cultura judaica e você tinha a cultura gentílica, o pagão. E o cristianismo estava no meio daquilo. De qual ele pertencia? A qual ele pertencia? A nenhuma delas. Porque o cristianismo é religião revelada. E tanto o judaísmo da época de Cristo, dos apóstolos, quanto o paganismo eram religiões humanas. Tratavam-se de conjecturas, de posicionamentos humanos. E eles disseram, não vamos nos fechar nem numa caixa, nem noutra caixa. Nós vamos aqui, estamos aqui para trazer o evangelho, para trazer a palavra. E foi isso que eles fizeram. E eles foram diferentes de todos aqueles judeus e pagãos, e as pessoas olhavam para eles e diziam, meu Senhor, elas começavam a pensar em Deus, há um Deus que mudou a vida dessas pessoas. Agora eles perguntam, irmãos, o que os ímpios estão falando dos cristãos hoje? Quando eles são mais ativistas políticos, quando eu vejo pastores mais falando de política, em postagens sobre os seus posicionamentos políticos, que pregar o evangelho, que falar de Cristo, que anunciar a graça de Deus. O que as pessoas do mundo estão olhando para nós e estão dizendo de nós, sabe o que estão dizendo? Que povo louco, que povo obscurantista, que povo triste, povo que promove a morte. Irmãos, cristianismo não promove morte. Cristianismo é vida, no sentido espiritual, no sentido material e físico também. Então, nesta manhã, na verdade é a nossa primeiro estudo. Eu nem concluí o que eu queria concluir. Semana que vem nós vamos continuar. Eu quero lhe deixar com esta reflexão, com esta solene advertência, primeiro aos meus irmãos da igreja, e que isso chegue a muitas pessoas. Semana que vem nós vamos continuar com a graça de Deus. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. E conceda-nos, Senhor, que possamos, pelo Seu Espírito Santo, Espírito de toda graça, ó Deus, buscar a Tua verdade, proclamar a Tua verdade, viver a Tua verdade. Em misericórdia e amor, levando o Evangelho da paz. No Senhor Jesus. Oramos assim e agradecemos. Amém.